Boa noite! Boa noite para você que faz parte do meu canal no YouTube, Pastora Luciene Bela Vista. E você que ainda não se inscreveu, se inscreva, deixe seu joinha, compartilhe. Vamos juntos pregar a palavra de Deus. Amém? Hoje, para você que está fazendo comigo o estudo sobre as cartas do apóstolo Paulo, hoje nós vamos falar sobre a carta do apóstolo Paulo aos irmãos que eram nascidos na cidade de Colossos, os colossenses. E vai ser hoje o capítulo 4. O apóstolo Paulo está preso, algemado e pode ser morto, mas escreve essa carta e comanda a obra missionária de dentro da prisão. Lembra que mesmo sendo senhores, aqui temos que tratar a todos com reverência, pois temos um mesmo Senhor no céu. Do versículo 2 ao versículo 4, ele nos fala uma grande lição, uma lição tremenda que nós temos que pegar para nós, sobre a oração. A oração é o oxigênio da alma. Através da oração, alcançamos para nós e para os outros bênçãos das necessidades naturais e espirituais. A oração nos dá vitória sobre os inimigos. A oração deve ser perseverante, pois o fogo do altar não pode se apagar. E esse incenso, se o fogo estiver aceso, vai subir esse cheiro de incenso agradável a Deus. E esse fogo que acende no altar com a nossa oração, ele tem 4 funções. Ele ilumina, ele clareia o nosso caminho, ele nos mostra o caminho, ele nos guia. Ele nos aquece, não deixa você se tornar aquela pessoa fria, apática, que não sente nada com o sofrimento dos outros. E ele nos purifica de todo o pecado, ele nos liberta do pecado e ele alastra. O alastrar é contagiar todos à sua volta com essa alegria de viver, com essa vontade de servir ao Senhor. A oração precisa ser vigilante. O vigilante, ele percebe o perigo. Ele não cai em ciladas, não morre espiritualmente. Ele mantém seu olhar em Cristo. E, por isso, quem é vigilante não cai. E a oração tem que ser com ações de graça, ou seja, com agradecimento. Temos que jogar fora toda murmuração, toda reclamação e agradecer ao Senhor, adorar ao Senhor. A oração tem que ser com súplica, suplicando, ou seja, intercedendo. Daqui um ano, você precisa lembrar o que você pediu e suplicar, caso você ainda não tenha recebido. Não pode ser, também não vou orar mais não ganho mesmo e desistir. Não, precisa ser perseverante. Por outras pessoas, intercedemos por outras pessoas. E Paulo pede que eles orem para que ele tenha força para pegar a palavra de Deus. Ele estava preso. Ele podia ter pedido algo para as necessidades pessoais dele, um sabonete, um creme dental e tantas roupas, comida gostosa ele podia pedir para os irmãos, mas ele pede força, pede que eles orem para que Deus dê força para ele pregar a palavra de Deus, para que a obra não parasse. Ele não pede que abra as portas da prisão, ele pede para que a porta da pregação da palavra de Deus se abra. Ele não importava com o que ele estava passando, ele se preocupava apenas em fazer a obra, em cumprir a missão
que ele veio para a terra para fazer, porque ele estava preso, então a vida dele estava por um triz. Mas ele não preocupava com isso. Ele preocupava em fazer a obra de Deus. Versículo 5 e versículo 6 nos mostra isso. Ele aproveitava as oportunidades para pregar na cadeia. A cadeia era o seu púlpito de pregação. E às vezes nos dias de hoje nós achamos que nós não temos oportunidade de pregar. Não é verdade? E Paulo fazia da cadeia o seu púlpito. E foi o maior pregador que o mundo já viu. Um dos maiores, né? Com uma palavra agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um com uma palavra certa na hora certa. O apóstolo Paulo pregava a palavra de Deus na hora certa, com as palavras certas, temperadas com sal. Tem pessoas que põem sal demais nas palavras. A hora que elas falam pra gente, chega dói aquele sal na gente. Ou então fala uma palavra tão insonsa que dá até sono, não é verdade? A palavra precisa ser temperada com sal, no ponto, saborosa, agradável e no momento certo que você deve falar. No versículo 7, no versículo 8, ele fala de Tíquico. Ele foi o portador da carta do apóstolo Paulo aos Efésios e também aos Colossenses. Tíquico e Onésio eram servos amados e fiéis. Deus não dá a obra para a gente fazer se não formos fiéis. Ser fiel é uma característica de quem serve ao Senhor. E do versículo 10 ao versículo 17, ele saúda os irmãos, mostrando que a obra de Deus não se faz sozinho. Paulo estava preso. Para a igreja continuar crescendo, continuar ganhando almas, não era apenas por uma carta, embora ele escreveu essa carta e pediu aos irmãos que lesse a toda a igreja, mas não bastava isso. Precisava de um irmão para cuidar dos outros irmãos. Não apenas de palavra se vive uma igreja, mas a igreja vive da comunhão, de estar junto, do partir do pão, de servir a Santa Ceia e tantas outras coisas. Por isso, ele despede dos irmãos com muito carinho. Ele despede de Aristarcos, Marcos e também de um jovem chamado Jesus, que era conhecido como Justo. Não era o Jesus o Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo já havia ressuscitado. Era um jovem cujo seu nome era Jesus e ele era conhecido como Justo. Não era o Cristo, mas era um jovem que servia a Deus. Epáfras, Lucas, um médico muito amado, que escreveu Atos, que escreveu Lucas, acredito eu que você conhece um pouco dele. E também Demas. Demas começou a sua história como um grande homem de Deus, mas infelizmente ele desistiu e se agradou das coisas do mundo. Mas essa história fica para outro vídeo, não perca. E Epáfras se preocupava com a igreja de Laodiceia e a Hierápolis e também pela igreja que ficava na casa de Ninfa. Ele se preocupava e ele orava muito. A igreja de Laodiceia, a qual ele se preocupava, ele tinha motivos de sobra para se preocupar. Era uma igreja que queria agradar a Deus e os homens, e isso não é possível. Eles não podiam ser quentes demais, porque ia desagradar os frios. Eles não podiam ser frios demais, porque iam desagradar os quentes. O que eles fizeram? Decidiram ser morno. E a vontade de Deus era de cuspi-los fora. Você pode ver isso em Apocalipse. Então, ele tinha motivos mesmo para se preocupar com a igreja de Laodiceia. E o apóstolo Paulo pede que essa carta fosse lida às igrejas também e diz a
Arquipo. Atenta para o ministério que recebe no Senhor e o cumpra. E você que está me ouvindo, você precisa se atentar para o ministério que Deus tem te dado, que Deus tem te chamado. E não desista. Pastora, mas está difícil, está doendo, me ofendeu, me magoou, o irmão fulano de tal fez isso, fez aquilo. Não desista. Seja firme, seja perseverante. A palavra de Deus diz: atenta-te para o ministério que Deus colocou nas suas mãos. Ele é maior. O propósito desse ministério é maior do que a sua dor, do que o seu problema com o seu irmão. E ele saúda a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.